Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Num sorriso, num olhar, em cada mão, transformando vidas em nossa nação. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. No Anjo da Esperança de hoje, você vai conhecer o testemunho do Gedeon Araújo, de Minas Gerais. Ao descobrir a Novo Tempo, ele se apaixonou por programas como Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade e pelos cursos da nossa instituição. Hoje, ele é um anjo da esperança, contribuindo financeiramente para a missão de levar a mensagem de Cristo e apoiando aqueles que pregam o Evangelho. Vamos ter também um link com a reportagem da Gabi Araújo, nossa repórter, e ela vai falar diretamente com aqueles que participaram de alguma caravana Novo Tempo e do evento que desejaram se tornar Anjos da Esperança. Você já recebeu uma ligação do Anjos para fazer seu cadastro? Ainda não? A gente te explica o que pode estar acontecendo. No Chá com Esperança, conheça a história de Cristiane. A Cristiane que, após se afastar 20 anos dos caminhos do Senhor, sentiu o chamado de Deus para retornar. Encantada pela música e pela programação da Novo Tempo, ela conta que vivenciou uma mudança de vida. Você quer mudar a vida de pessoas reais? Então veja como o Anjos da Esperança vai fazer isso com você. Nos assista, porque o Anjos está começando agora. Anjos da Esperança, de fato, começando com você, e é muito bom estar na sua companhia nesse horário do dia. O que você está fazendo por aí, hein? Você consegue ter um tempinho, parar, ficar na frente da televisão, relaxar um pouco? Ou você é daquele tipo de gente, como eu, que faço muitas vezes, que está ouvindo, está aqui correndo, mas está com o coração, com a mente ligado, com o ouvido ligado na televisão, no Anjo da Esperança? Não sei, a gente tem vidas muito diferentes, mas a verdade é que aqui a gente se conecta. E a gente se junta em um propósito. Alguém está precisando, alguém está entregando, alguém está fazendo o elo entre isso. Sabe, há uma frase que me encanta muito quando se fala de Deus do Evangelho. Quando a gente intercede, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente se torna agente da esperança, é como você agendar um encontro. O encontro do Salvador com o pecador, o encontro do Salvador com o necessitado. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Nós agendamos esse encontro e fazemos com que as pessoas de fato vivam essa esperança, a esperança da volta de Jesus e a realidade que o Evangelho pode de fato transformar vidas. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o pastor Robson Aleixo, você me conhece de outros programas, aqui da Novo Tempo, Fé para Hoje e Entre Família, mas aqui nós vamos juntos com o coração ligadinho na esperança, pensando como a gente pode fazer melhor e tendo a esperança reanimada com histórias maravilhosas. Uma dessas histórias é a história do Gedeon. Gedeon, ele conheceu a Novo Tempo, encontrou-se dentro da programação e esse encontro determinou porque mudou a vida dele de verdade. Quer saber mais? Fica ligadinho, assista esse testemunho comigo agora. Bom, meu nome é Gedeon Araújo de Medeiros, eu moro em Contagem, Minas Gerais, eu sou filho de um pastor e fui criado no Evangelho desde criança. Sempre tive Bíblia em casa e sempre li a Bíblia. Minha mãe me ensinou que eu devia sempre ler a Bíblia. Ela é culpada disso para mim. E meu pai foi dirigente de congregações, ele começou como obreiro na igreja, diácono, presbítero, até se tornar pastor.
E eu sempre fui seguindo ele onde ele ia, né? Meu pai ia para a praça com a caixinha de som e eu que segurava a corneta assim, tinha uma corneta que a gente punha aqui assim, e eu e outros irmãos meus íamos com ele para propagar o evangelho. Ele sempre foi um pregador, assim, muito destemido. Como evangélico, eu sempre gostei de programas evangélicos. E eu sempre escutei um programa evangélico que chama A Voz da Profecia, que antigamente era no rádio, depois foi numa televisão normal, acho que era na Rede TV, e era um pastor Rabelo, qualquer coisa assim. E depois sumiu esse programa aí lá. E um dia eu gosto só de jornal, eu não assisto novela, não assisto, eu gosto de jornais e programas evangélicos. E eu passando ali, deitado no meu quarto, passando a televisão assim, por coincidência apareceu A Voz da Profecia da Novo Tempo, e com aquele pastor Gilson, né? Que é um homem que a gente aprende a amar depressa, que como ele é inspirado, bacana e com a tranquilidade. E ali eu vi a Novo Tempo ali. Dali eu comecei a ficar impressionado com aquele canal. Praticamente eu só assisto aquele canal. Né? Hoje eu gosto muito do Bom de Bíblia, que eu distraio muito com aquilo, é muito bom, né? Bíblia Fácil, Arena, eu gosto muito daquele Na Mira da Verdade e outros programas que tem. A carga é bem grande da Novo Tempo, né? Muito boa. Eu vi os estudos lá e oferecendo as revistas Esperança, né? E pedi o primeiro. Apesar de eu ter lido a Bíblia nem sei quantas vezes toda, tem dia que eu leio um versículo que parece que eu nunca tinha lido, que fala de uma maneira diferente com a gente sente uma outra coisa ali, né? Tantas palavras, cada uma a gente vai em uma interpretação, e aí eu escuto um pastor pregando sobre aquilo, um outro pregando sobre aquilo, e a gente vai aprimorando esse conhecimento. E isso eu acho que me torna mais curioso, eu fico querendo ler mais, vou estudando. Eu só tenho as revistas que eu não completei o curso, que eu passo para outras pessoas. Eu falo, olha, isso aqui é muito bom, e com isso eu sei que outras pessoas já pediram uma revista e já pediram até cursos. Então aqui eu tenho o costume de anotar todos os cursos que eu fiz. Já fiz 15 cursos. Eu comecei com Fique Leve, o primeiro que eu fiz. Deus Me Ouve. Educação Financeira, Cura do Pecado, Pais Preparados, Filho de Caráter, A Origem de Tudo, Evidências, Daniel. O Sábado da Criação, Eu Creio, Mente Feliz, A Procura da Verdade, A Máquina Humana, A Bíblia Fácil, Entre Família, e agora eu estou fazendo esse, né, que é o Apocalipse. Depois eu vou fazer aquele ali, mas já estou querendo o céu e o inferno, que já está sendo anunciado. Eu ouvia a programação e eu orava sempre a Deus assim, ó Senhor, eu já preguei muito em praça, dirigi congressos e não estou acabado, mas eu não tenho mais aquela disposição de um jovem, né? Então eu penso assim, se eu não posso, alguém pode pregar. Se eu não posso pregar, eu posso ajudar quem pregue. Foi por isso que eu me tornei um anjo da esperança, né? Sim, eu tenho um maior prazer nisso, e nas minhas orações todos os dias eu oro, Senhor, abençoa o pessoal que está pregando, porque se eu não posso ir, tem alguém pregando. Foi isso que me fez tornar um anjo. E depois, quando aquela propaganda do anjinho, eu coloquei a minha última netinha. Eu tenho muitos netos, mas eu coloquei a última netinha por enquanto. Mas é um privilégio enorme. Eu gostaria de poder contribuir mais. Espero um dia poder contribuir mais. Já tive a oportunidade de fazer ofertas avulsas fora do anjo mensal que eu pago, né? Pago não, eu não pago nada, eu contribuo. Porque trabalho para o reino, né? Eu trabalhar para o reino é muito privilégio. Muito obrigado, Gideon, pela sua disposição de contar a sua história, e uma história linda que nos inspira, que nos faz pensar mais uma vez no que estamos fazendo aqui. Olha, uma das atividades que é as mais marcantes quando a gente pensa em Anjos da Esperança é a Caravana Novo Tempo, as Caravanas Novo Tempo. Para quem é daqui do Novo Tempo, os apresentadores, quem participa das caravanas, é um momento assim incrível, porque nós estamos em contato com as pessoas que no dia a dia nós estamos imaginando. Então é falar, é abraçar, é a gente
canta, a gente ora junto, a gente vive essa irmandade de verdade. Mas também durante a caravana é o momento de a gente reafirmar o compromisso, chamar para ser anjo de novo, consagrar os anjos, convidar pessoas e as pessoas de fato aceitam esse desafio. É muito bonito esse momento. Mas acontece um problema. Tem gente que se cadastra, preenche, toca o telefone e não está acontecendo nada nessa ligação. Não atende, a gente precisa descobrir esse problema. A nossa repórter, a Gabi Araújo, foi atrás disso e agora vai dizer para você o que está acontecendo, se isso já aconteceu com você. Gabi, é com você. Olá para você que está acompanhando o nosso programa Anjos da Esperança e também para você que está aí no estúdio. A Caravana Novo Tempo, ela passa por diversas regiões do nosso país. E você provavelmente já teve a oportunidade de assistir alguma delas. Durante as caravanas, nós já passamos pelo Piauí, também por Curitiba, Salvador, no Rio de Janeiro, onde foi inaugurada uma rádio Novo Tempo. Então, se você esteve presente em algum momento nessas caravanas e manifestou também a vontade, o interesse em apoiar financeiramente o nosso projeto, eu quero falar com você que recebeu este formulário aqui, mas por algum motivo não atendeu a ligação da nossa equipe. Os telefones, você recebe esse marca-página, né? Quando você recebe o formulário, você destaca e fica aqui com esse marca-página. Aqui, ó, você pode conferir, tem os números da nossa central de relacionamento do Anjos da Esperança. Então, é importante que você atenda a ligação da nossa equipe para fazer o seu cadastro, poder conhecer melhor o nosso projeto. Aí você escolhe a forma que você quer doar, também o valor, não existe, né, um valor mínimo estipulado, mas, por exemplo, com R$15, a Novo Tempo consegue enviar 3 revistas Esperança para diversas pessoas. Então, saiba que com apenas R$15 você aí oferece a oportunidade de uma pessoa conhecer, estudar a Bíblia gratuitamente. Então, é importante que você não se esqueça, anota esse número, salva, está aparecendo aqui na tela também, que é o número da nossa central de relacionamento, para você poder fazer o seu cadastro e se tornar um anjo da esperança. A sua doação, a sua contribuição financeira regular, ela é muito importante para manter tudo o que a Novo Tempo faz. É isso que mantém a nossa missão viva. Por isso, nós agradecemos desde já a sua ajuda. E agora eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Gabi. A gente aqui vai lutando, vai aperfeiçoando, vai vivendo novos momentos, os desafios vão aparecendo, a gente vai enfrentando e esse aqui é um desafio que precisa ser vencido. Tocou o telefone aí, ó, 12, dá uma chance pra gente, hein? 12 é o nosso código de área aqui da Novo Tempo. Mas você pode também agora ligar para a gente ou mandar sua mensagem no WhatsApp para falar com a gente, tirar as suas dúvidas ou já, de fato, se você já concluiu que quer fazer uma doação, faça a sua doação. Se você não é anjo ainda, preencha o seu cadastro. Inclusive, você pode colocar e ensinar novos doadores, como seu filho, seu sobrinho, neto, aqui pelo projeto dos Anjinhos da Esperança, que eu digo para você, é muito importante porque forma um novo coração, um coração altruísta. Há, sim, muito que se pensar sobre doação. A gente tem que ser maduro com isso. Mas você conhece a Novo Tempo, você conhece a seriedade com que a Novo Tempo trabalha e você sabe que isso deve ser feito também porque nós estamos falando de algo que é muito maior do que a gente. A Novo Tempo não é uma instituição com fins lucrativos. A Novo Tempo tem como objetivo aperfeiçoar, melhorar a vida das pessoas, levar a mensagem de esperança e de Jesus, e não é uma mensagem só, Jesus está voltando, estou indo embora, falar para outro, não. Nós estamos falando de mensagens que mudam a vida das pessoas assim que elas chegam, falando de saúde, falando de esperança em todos os aspectos, vida financeira, relacionamentos, é o evangelho como ele é, como ele deve ser pregado e vivendo integralmente. Nós vamos para o intervalo agora e quando a gente volta tem Chá com Esperança, com uma história muito boa também, desses contatos e das maravilhas e milagres que Deus faz na vida de pessoas comuns, Deus sendo extraordinário na nossa vida. É rapidinho intervalo, a gente vai e já volta. Já voltamos aqui no Anjos da Esperança junto com você e eu tenho um lembrete, você que é de Marabá, tá lembrado que a caravana ou
que os anjos, a produção do Anjo da Esperança vai estar aí no estado do Pará, na cidade de Marabá, para gravar o seu testemunho. Pois é, mas a gente precisa saber se você tem um testemunho. Eu tenho certeza que tem muitas histórias de conversão, uma história de esperança, história de milagres e transformações que Deus tem feito aí nessa cidade. E se você quiser falar conosco, fale pelo WhatsApp da produção do Anjo da Esperança que está aparecendo para você, ó. Tô vendo aqui, ó, na tela, final 0057 981740057. Manda uma mensagem, fala aí seu nome, se apresenta e a gente já vai conversar com você e a sua história pode estar aqui conosco. Olha, falando histórias, e esse programa aqui ele é cheio de histórias que Deus escreve, temos no Chá com a Esperança a história da Cristiane. Olha, só para você ter o gostinho. A Cristiane, ela conheceu Jesus, viveu com Jesus, mas por uma razão na vida, ela se afastou e ficou mais de 2 décadas afastada de Jesus. Mas sabe aquela sementinha que ficou plantada, que deu um eco, aquele link que já existia, que foi a música. E através da música ela ouviu a voz de Deus para voltar. E a história da sua volta é uma história compartilhada com a gente, porque nós estamos falando de um Jesus que não perde suas batalhas. Assiste comigo a história da Cristiane no Chá com a Esperança. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Começa agora mais um episódio do Chá com Esperança. Bom demais ter você por aí do outro lado da tela. Esse quadro é especial porque permite, eu falo por mim, né? Permite aqui os apresentadores, a gente que está naquela correria de produzir, de gravar os programas que vocês amam, né? Pelo menos lá no Caixa de Música, eu tô ali direto nos estúdios e acaba que às vezes a gente não consegue encontrar pessoas. Às vezes eu consigo sim, né? Por causa da música, encontrar nos finais de semana pessoas espalhadas por esse Brasil afora, mas esse quadro aqui, esse bate-papo, o Chá com a Esperança, permite eu conhecer de mais de pertinho, mesmo que tenha uma tela aqui separando, mas tá perto, a tecnologia consegue aproximar a gente. Consigo conhecer pessoas que tiveram suas vidas transformadas, graças a mim, graças ao Caixa de Música ou qualquer outro programa da Novo Tempo, graças à TV, à Rede Novo Tempo, não. Graças à mensagem de esperança, porque todos nós aqui somos apenas instrumentos, elevando e exaltando aquele que realmente deve merecer todo louvor e toda glória, o nome de Cristo Jesus. E hoje eu estou aqui com a minha convidada de hoje, que já percebi aqui conversando com ela, que temos 2 coisas em comuns. Uma coisa eu já vou falar agora. Ela é naturalmente do Rio de Janeiro, carioca, então, ó, gente boa com certeza. Estou falando com a Cristiane Aquino. Cris, seja bem-vinda. Vamos dar um brinde aqui, ó. Nosso chá com esperança. Bem-vinda, amiga. Boa! Cris, você é natural do Rio de Janeiro e hoje você mora onde? Moro em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, no Ceará. Ô Cris, seria muito legal e muito incrível se nesse mundo a gente não tivesse problemas, não tivesse tristeza, não tivesse nada que saísse da zona do nosso conforto. Né? Ia ser incrível, viver num mar de rosas, nossa. Mas a vida não é assim. Tem problemas, tem dificuldades e às vezes esses problemas influenciam toda uma jornada, todo um caminho, todo um pensamento. Aconteceu algo parecido contigo ali pelos 20 anos, 24 anos mais certeiramente. O que aconteceu nesse período da sua idade que eu posso dizer assim, fez você mudar a sua rota, que até então você caminhava de um jeito, aconteceu algo e depois virou e decidiu seguir outros caminhos? Como você falou, né, aos 24 anos eu perdi o meu pai, né, nós éramos bastante ligados e eu, tipo assim, fiquei meio perdida e muitas coisas na minha cabeça ficaram sem resposta. E aí eu passei praticamente 20 anos, né, fora da minha comunidade religiosa e aí, quando foi há 3 anos atrás, eu resolvi, né, Deus mostrou no meu coração que eu retornasse. Segura essa informação aí, porque eu sei que esse retorno tem muito a ver com a segunda coisa que eu falei no início do programa, que eu descobri que a gente tem em comum. Somos cariocas, primeiro ponto, e a segunda coisa, somos amantes de música. Não sei quantos aí de casa amam música, mas descobri que a Cris também ama música. E falo isso por quê?
porque foi essa ferramenta que te promoveu um encontro novamente, um reencontro, pronto, um reencontro com Cristo Jesus através, aqui ó, dessa rede. Como que foi mais ou menos isso? Sabendo então que você é uma pessoa que ama música, como que foi esse encontro? Sim, eu sempre fui louca por música. Inclusive, eu cantava na minha comunidade religiosa, no conjunto, Que e era legal. muito bom. E aí, quando eu voltei, eu senti dificuldades. Então, eu queria ouvir aqueles hinos, tanto os antigos como os novos, né? E aí, eu acabei descobrindo a Rádio Novo Tempo, né? Inclusive no computador, porque eu passo o dia trabalhando, então eu precisava ouvir alguma coisa. Eu trabalho direto ouvindo música, senão eu não me concentro. Muito bom. E aí eu descobri a Rádio Novo Tempo. E aí eu passava as manhãs todas, aliás, passo ainda as manhãs todas, ouvindo a Rádio Novo Tempo. E aí, Cris, como eu falo até lá no Caixa de Música, não ficou música por música. Não era apenas uma música só para embalar a sua manhã, só um fone de ouvido, depois desligar e seguir a vida. Sim, era uma música para embalar a sua manhã, o seu trabalho, o seu dia a dia, mas tinha algo a mais envolvido, né? Uma mensagem que fez a diferença e continua fazendo a diferença na sua vida, né? Sim, assim, inclusive esses estudos que vocês passam nessas revistas, na época eu tinha dificuldade entre dois pensamentos, entre duas comunidades que eu queria seguir. Legal. E aí eu peguei um estudo de vocês e peguei um estudo da outra comunidade, e aí, através, né, da rádio. E aí, comparando as duas, foi assim, Deus é que me mandou a decisão acertada, né? Deixa eu te perguntar, agora olhando, eu não gosto muito de fazer isso, a coisa da comparação, mas como é com a sua própria vida, você não vai se comparar com mais ninguém, é você com você mesmo em momentos diferentes, como que é a sua vida antes desse encontro, a Cris ali pós os 24 anos, quando você recalculou pela primeira vez a sua rota, depois de um desapontamento, podemos dizer assim, com a morte do seu pai. Como era a sua vida e como passou a ser a sua vida após esse reencontro, através da música, da Rádio Novo Tempo e, consequentemente, com a mensagem de esperança? Nossa, foi uma luta de 180 graus, né? Virei totalmente contrário. Eu, infelizmente, fiz muitas coisas que realmente não devia nessa época e realmente me pesava muito. E aí, quando eu voltei, que tive esse conhecimento novamente, aí refiz, né, os meus pensamentos, as minhas crenças, e aí mudou demais isso. Hoje eu sou extremamente ativa e outra coisa que também me ajudaram muito foi que eu comecei a ver a TV Novo Tempo também. E eu assistia muito consultório de família, que eles Legal. falam muito sobre sentimento, emoções. E assim, a Darleide foi um divisor de águas também na minha vida, esse programa. Que demais. Ô, Cris, eu sei que a gente, eu, por exemplo, poderia terminar essa conversa aqui agora, porque eu já vi. Fez sentido para você, essa mensagem te libertou, trouxe esperança e que lindo, ponto final. Mas eu não vou acabar porque a sua história tem um ponto, gente, que eu gosto muito. É a típica história que eu gosto de ver, porque a mensagem, ela chega, e chega em vários momentos. Alcança vários lugares. Pode estar, estou falando com gente que eu nem sei de onde é, mas a mensagem está chegando. E quando ela chega, já vimos aqui através da história da Cris, tem transformação, mas aí tem um segundo passo, que aconteceu na história da Cris. Você entende que isso faz tão bem para você, que você pensa assim, é claro que eu quero que faça sentido para outras pessoas. Cris, foi isso que aconteceu com você através de uma programação também aqui da Novo Tempo, esse desejo de compartilhar a mensagem de esperança com outros. Talvez você se via assim, como fazer, eu talvez não tenho tantos recursos, tantas formas de ir para lá, de ir para cá, mas mesmo assim eu quero ajudar. E aí você vai de novo na Novo Tempo e encontra uma alternativa para ajudar e abençoar o próximo. Como que foi esse encontro? Exatamente. No fim do ano, teve uma programação na rádio que era uma semana especial, né? Tinha várias pessoas pregando ali sobre um assunto específico e, assim, eu senti o desejo realmente de poder ajudar de alguma forma, porque eu realmente tenho uma dificuldade de conversar com as pessoas, pessoa a pessoa, né, estudo bíblico e tal. E aí eu pensei, e aí, né, teve vários apelos que são feitos, aí eu conheci os Anjos da Esperança, eu digo, por que não ajudar, né? Já que eu não posso ir e eu tenho essa dificuldade, eu posso pelo menos ajudar quem pode, ou seja, a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, os Anjos da Esperança, que chegam aonde eu nunca vou chegar, mas eu sei que eu fiz alguma coisinha ali para ajudar. Que legal. Eu entendi, então, que a mensagem de esperança ela é muito importante na sua vida. Isso fica nítido quando eu estou conversando contigo, que seus olhos brilham. Agora eu quero perguntar, como é fazer parte de um projeto que cumpre a missão ou o chamado
que é estendido a todos nós, para você também de casa, viu? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você consegue fazer isso com o Projeto Anjos da Esperança. Qual é o privilégio de fazer parte disso? É maravilhoso, privilégio. Eu agradeço muito a Deus por conseguir fazer parte disso, dele ter me mostrado, me levado para esse caminho, que assim é maravilhoso. E assim, é tão bom que com isso eu trouxe a minha mãe também, hoje ela é um Anjo da Esperança também, e a minha irmã agora recentemente, inclusive escreveu a cachorrinha dela, né, como Anjinho da Esperança. Que legal. Cris, prazer demais conversar contigo. Sua história é inspiradora. Primeiramente porque, nitidamente, Deus quer te salvar e Ele continua te salvando através desses conteúdos que você tem entrado em contato. E para você aí em casa, se inspire com essa história da Cris e com várias outras histórias que a gente conta aqui no Chá com Esperança. Não se esqueça, a esperança é real e ela está doida, ansiosa para encontrar corações que precisam ouvir da voz da esperança. Olha, faz o seguinte, você é uma dessas pessoas que já encontrou a mensagem de esperança e transformou a sua vida? A gente quer conhecer você para que inspire também outras pessoas, assim como a história da Cris está inspirando tantas pessoas. Manda mensagem para cá, olha, esse é o contato, é o jeito que a gente pode ver e conhecer a sua história. Fala com a gente, quem sabe, no próximo Chá com Esperança, a gente bate um papo contigo. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Que legal, né? No Chá com a Esperança a gente conseguir vivenciar, parece que a gente entrou no meio da história ali, ela é com a gente, porque é de fato isso mesmo. Uns estendendo as mãos para os outros e nós todos pensando nesse novo mundo que Deus quer criar. Um novo céu, uma nova terra, mas esse novo céu e essa nova terra, ele virá depois de Deus criar aqui, pela obra do Espírito Santo, novas criaturas, um novo coração, pessoas de fato novas. Deus nos faz novos primeiro e depois Ele faz o nosso mundo. E a gente está aqui, vivendo a lógica de Deus, lutando, incoerentes como somos, falhos como somos, mas crendo na graça como devemos crer. E você é chamado a fazer isso. Você tem aí algumas dúvidas sobre você mesmo? Saiba, Deus ama você e quer fazer de você uma pessoa realizada, feliz e satisfeita para produzir todas essas coisas na vida de outras pessoas, por meio daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aqui no Anjo da Esperança, você é chamado a usar um recurso material para transformar pessoas. Faz parte da lógica de Deus. A gente usa recursos materiais, a gente usa talentos, dons, vontade, palavra e a transformação continua. Eu me despeço de você agora, mas lembrando você que nós temos um encontro marcado aqui no Anjo da Esperança amanhã, seguindo aqui nessa vontade. E amanhã, olha só, hein, tem aniversariantes e pode ser que o seu nome seja citado aqui. Eu me despeço desejando a você que Deus te abençoe, que você viva um dia feliz, você e sua família, mas se lembrando mais uma vez, temos um encontro marcado amanhã. Tchau!